Amém? Amém. Vou falar de novo, porque acho que estão aí cansados. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sem muitas delongas, né? Que hoje o culto é bem... Está bem recheado, tem Santa Ceia, tem tudo. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 21. Aleluia. 1 Pedro 2, 21. Oh, grande Deus! E agora ficou show, agora para. Está bem de frente. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Passa a ler então. A palavra do Senhor diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem à vontade. Deus. Amém? Tema da nossa mensagem de hoje: em seus passos, que faria Jesus? Tem um livro, né? Não sei se alguém aqui já leu esse livro, né? Ah, Jorge, imagina se ela não leu, né? Jorge, tudo que você falar de livro, ela vai falar que leu. E lê mesmo, porque eu sou o esposo dela, sou o marido dela, eu vejo que ela lê mesmo, gosta de ler. Amém? Amém. Então, é uma pergunta que cabe para nós hoje, nos dias de hoje. Em nossos passos, o que Jesus faria? Faça aí uma retrospectiva rápida aí na sua memória, por tudo que você tem vivido. Vamos colocar, tudo que você viveu esse ano. Tudo que você viveu o ano de 2025. O que você fez de bom? O que você falhou? O que você poderia melhorar? Que você tem certeza que se Jesus estivesse no seu lugar, Ele faria diferente. Amém. Muitas coisas nós fazemos todos os dias, que se Jesus de repente estivesse no nosso lugar, Ele faria diferente. Deixa eu pegar esse outro que acho que está falhando já a pilha assim. Aleluia, Deus! Som. Glória a Deus. Aleluia. Que Jesus Ele faria diferente se Ele estivesse no nosso lugar. Muitas vezes a gente faz coisas que desagradam o Senhor, porque Ele espera que nós viéssemos a fazer aquilo que Ele quer, e nós fazemos do nosso jeito. Então nós vivemos em uma geração cheia de opiniões, atalhos e relativismo moral, que isso começa também a atrapalhar a nossa vida com Cristo. E a grande pergunta do cristão não deveria ser o que eu acho, ou o que é mais fácil, mas sim o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Aleluia. Às vezes nós tomamos a atitude que a gente fala assim: não, isso aqui é mais fácil, porque a gente gosta de pegar atalhos, a gente gosta de cortar caminho. Só que será que Jesus Ele pegaria esse atalho? O caminho de Deus para Jesus foi o caminho mais difícil, não foi? Vocês não concordam comigo que foi o caminho mais difícil? Deus, com toda a sua soberania e poder, Ele poderia ter escolhido uma outra forma de Jesus morrer por nós. Mas Deus escolheu a forma mais difícil e mais dolorosa. E isso não é uma crítica a Deus, é uma colocação para que nós venhamos aprender que muitas vezes nós vamos ter que fazer os passos de Jesus. Nós vamos ter que caminhar como Jesus caminhou, carregando a cruz pesada, levando chicotada, sendo açoitados, sendo xingados, humilhados, muitas vezes.
Glória a Deus que nós não vivemos. Hoje, se você acompanha a internet, se você é um pouquinho mais informado através da internet, teve 2 malucos que atiraram num povo que estava reunido, num povo de Jerusalém, da Judéia. Na Austrália. Não, foi na Austrália, mas eles são judeus, né? Então o que acontece? Lá fora as pessoas estão sendo perseguidas. Lá fora as pessoas estão sofrendo. Lá fora as pessoas estão passando fome. Então nós precisamos nos colocar muitas vezes, não é de vez em quando, muitas vezes, no lugar de Jesus. O que Jesus faria? Porque eu quero fazer como Ele faria. Amém? Seguir Jesus não é apenas admirá-lo, mas andar nos seus passos. Eu admiro, eu amo Jesus. Nossa, olha, eu faço de tudo por Jesus. Não, nós não fazemos tudo por Jesus. A primeira prova que nós temos, nós já queremos desistir de Jesus. Você imagina Jesus carregando aquela cruz pesada, sofrendo os açoites, e ele falando assim: não, eu não quero continuar isso aqui não, eu vou parar. Mas ele tinha que seguir em frente. Assim somos nós também como igreja. A igreja de Jesus aqui na terra ainda vai passar por grande perseguição, por grandes afrontas do inimigo. E lá na frente, lá no futuro, nós vamos ver quem que está preparado. Porque como a gente costuma dizer, nós primeiro somos provados para depois ser aprovados. Se nós queremos ser aprovados, nós vamos passar pela prova. Amém. É igual a pastora, ela está disputando essa vaga lá no conselho tutelar, mas teve as etapas e vai continuar tendo. Agora, para ela ser aprovada, ela precisa vencer essa eleição. Amém. Então, o que acontece? Agora é a hora também que nós vamos ver, cadê os amigos? Agora nós vamos ver os amigos, os irmãos em Cristo. Será que as pessoas vão perder lá uma meia horinha, uma horinha do seu dia para ir lá até antes era no José Guilherme, não sei aonde vai ser, mas vai perder um tempinho para ir lá e voltar lá e falar assim: não, eu quero a pastora, eu quero minha amiga, eu quero minha irmã em Cristo lá no conselho tutelar, representando os cristãos nesse meio. Aleluia. Nos seus passos, o que faria Jesus? É a pergunta que eu deixo para você nessa noite. Jesus é o nosso modelo de vida. João 13,15. Coloca lá para nós, pastor, por favor. João 13,15. Evangelho. Isso, Evangelho de João. Grande Deus. João 13,15. Aleluia. Jesus é o nosso modelo de vida. Olha o que a palavra diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tudo que o Senhor fez, Ele fez como exemplo, de tanto que Ele deixou escrito na palavra dele. E qual foi o intuito de Jesus fazer tudo bem feito e deixar ele escrito para que nós seguíssemos a sua palavra? Para que nós possamos fazer como ele fez. Amém. Ter em Cristo um exemplo. Ele é o nosso exemplo. Amém? Amém. Jesus não apenas ensinou com palavras, mas com atitudes. Esses dias eu vi um pastor, é um absurdo isso. Olha, que Deus me perdoe, mas é um absurdo. O pastor saiu do altar e ele foi até uma pessoa: é profeta, mas você também tem que ter discernimento. Ele humilhou uma pessoa, falando que o rapaz tinha saído com travesti,
que não sei o que, e apontou a vida do cara. Agora fala uma coisa para mim, em nossos passos, o que faria Jesus? Eu faço uma pergunta para você, você não precisa responder. Quando Jesus foi lá socorrer Maria Madalena, ele falou para as pessoas que estavam lá qual era o pecado dela? Ele falou, você se deitou com esse, com aquele, com fulano, com beltrano? Ele falou isso? Não, ele protegeu ela e ainda falou, se alguém tem algum pecado, quem não tiver isso, quem não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Porque ele era ciente que todos ali tinham pecado. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, ele não apenas nos ensinou com palavras, mas ele mostrou, ele teve atitudes, ele deu exemplo, ele viveu aquilo que pregou. Será que nós temos vivido aquilo que nós pregamos? Agora é para nós, pastores, ministros do altar. Será que tudo aquilo que nós pregamos aqui em cima, tudo que nós falamos aqui em cima, nós vivemos lá embaixo? Nós vivemos lá na rua, nós vivemos no nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa parentela, na escola, para quem estuda. Será que nós vivemos? Porque tudo que Jesus pregou foi o que ele viveu. Amém. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Em meus passos, o que Jesus faria? O cristianismo é mais do que um discurso, ele é um estilo de vida. Hoje em dia virou moda, eu sou cristão, 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 mas cadê o seu exemplo de cristão? Tem cristão aí que ainda sobra no trio elétrico para fazer carnaval, e é cristão. Tem cristão que ainda canta na festa do peão, que tem em Jaguariúna, em Barretos, mas é cristão. Que cristãos somos nós, que estamos fazendo tudo na contramão do Evangelho? Por que Jesus não deixou ali uma vírgula, ou deixou entre aspas, olha, faça o que eu ensinei, mas se você quiser fazer o que você quiser, o que você acha que é legal, pode fazer, você está liberado. Você não vai encontrar dessa forma na Bíblia. Ele está falando que nós precisamos seguir o exemplo dele. Antes de agir, falar ou decidir, pergunte isso. Ou melhor, pergunte, isso reflete o caráter de Cristo em mim? Antes de nós falarmos, antes de nós tomarmos atitude, antes de nós julgarmos ou apontarmos alguma coisa, a gente tem que fazer essa pergunta: isso reflete o caráter de Cristo em mim? Ou eu estou fazendo a vontade pura da minha carne? Ou é a minha carne que está falando alto, a minha carne que está berrando para me pegar e fazer tudo ao contrário daquilo que está na palavra do Senhor? Segundo ponto, os passos de Jesus são passos de amor e misericórdia. Mateus 9,36. Mateus capítulo 9, versículo 36. Os passos de Jesus são passos de amor e misericórdia. Mateus 9,36, a palavra diz assim: e vendo a multidão, teve compaixão dela. Até aí. Olha como que é a misericórdia do Senhor. Olha lá, o versículo inteiro. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pasto. Pastor, desculpa.
Então nós precisamos fazer essa pergunta também para nós, todos os dias. Eu tenho sido uma pessoa que ama? Uma pessoa que tem misericórdia do próximo? Ou será que, ele está naquela vida porque ele escolheu aquela vida e ele deve ter cometido algum pecado? Se está desse jeito é porque Deus quer. Nem tudo é porque Deus quer, irmãos. Tem coisas é porque o diabo quer e nós vemos e não fazemos nada para mudar a história da pessoa. Deus quer daquele jeito, mas você já foi lá e orou por ela? Você já teve misericórdia do sofrimento dela? Porque às vezes a gente fala lá do povo lá de fora, lá, estão matando os cristãos, estão fazendo isso e aquilo, mas às vezes nós matamos os cristãos também. Com palavras, com falta de atitude. Nós matamos as pessoas com nossas atitudes. Daí nós achamos um absurdo lá o que está acontecendo lá na Nigéria, lá, que o cara coloca lá, a mulher coloca uma pessoa dentro do caixão e fecha ela viva em terra. Nossa, que absurdo que é isso! Quando nós abrimos nossa boca e matamos alguém através de palavras que saem da nossa boca, é a mesma coisa que está enterrando aquela pessoa viva lá quando a gente olha o vídeo lá. É a mesma coisa. Mas lá tem requinte de crueldade. Realmente, lá tem requinte de crueldade. Mas nós estamos matando, porque uma palavra que sai da nossa boca pode matar a pessoa e não voltar mais na igreja, ou nunca mais querer andar na presença de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus se compadecia dos feridos, rejeitados e pecadores. A prova de amor de Jesus e a misericórdia dele é que você não via ele no meio daquela patotinha lá, sabe, do terninho e gravata. Você via ele no meio daqueles que precisavam de cura, de libertação, de transformação de vida. Amém. Era lá que a gente via Jesus. Era lá que, se você quisesse encontrar Jesus, era só ir onde estavam os coxos, os cegos, os pobres, os humilhados. Lá estava Jesus. Era dessa forma que ele demonstrava o amor e a misericórdia dele. Eu falo isso, sabe, porque eu vivi isso. Eu vivi de ter pessoas dentro da igreja, a gente fazia evangelismo na madrugada toda, evangelizando. Passava a madrugada na rua, levando marmitex, orando pelas pessoas drogadas, bêbadas. Daí combinava com elas, falava assim, viu, amanhã tem culto, posso vir te buscar? Eu ia na Pires Pimentel buscar, ia no Nova Pés buscar, enchia o meu carro estava cheirando mal, cheiro de xixi, cheiro de cachaça, cheiro de droga. Daí a hora que chegava na igreja, levanta aí, deixar um pouquinho. A hora que chegava na igreja, sabe como que os irmãos pegavam na mão dos pobres da rua? Pegava assim, ó. Nem assim não pegava, ó. Pegava assim, ó, na pontinha. Sabe por quê? Nojo. E todo sábado a gente estava fazendo evangelismo na madrugada. Eu abraçava, eu orava, eu sentava no colchão fedido junto com eles. E não é para fazer média não, igreja. Não é para fazer média não, sabe por quê? Ninguém estava filmando. Ninguém estava tirando foto. Até porque a maioria deles não gosta de foto e filmagem. Eles não gostam disso, porque muitas vezes tem pessoas ali que estão sendo procuradas pela polícia e eles não querem ser expostos. Mas a igreja não está preparada para cuidar dessas pessoas. A igreja está preparada para cuidar daquele cheirosinho que entra pela porta ali, com bom perfume, com a roupa limpa, bem vestido e bem sucedido. A igreja não está preparada.
Em nossos passos, o que Jesus faria? Em nossos passos, Jesus enchia a igreja de moradores de rua, de travestis, de homossexuais, de drogados. Enchia. Porque o sangue que ele derramou no madeiro, eu sempre falo e vou repetir, não tinha etiqueta de preço igual no supermercado. Às vezes nós somos tão podres, falando do pecado, quanto eles que estão lá na rua. A diferença é que nós conhecemos o Evangelho e eles não. O que nos torna pior do que eles. Então nós precisamos tomar cuidado. A igreja está preparada? Se entrar uma pessoa agora por essa porta, que está cheirando mal, que não está bem fisicamente, que não está bem psicologicamente, e a igreja vai abraçar? Fica essa pergunta para você. Jesus tocava onde ninguém queria tocar. Jesus colocava a mão na ferida. Jesus tocava aonde ninguém tinha coragem, todo mundo tinha medo de tocar. Jesus ia lá e colocava a mão. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração para que nós possamos viver ela. Seu amor não era seletivo, era transformador. Ele não fazia uma seleção. Esse eu quero amar, esse não. Esse aqui eu vou amar, porque esse daqui, olha, tem muito para entregar para a igreja. Esse aqui tem muito para fazer na igreja. Esse aqui não, esse daqui eu não vou amar, porque esse daqui não vai lhe dar retorno nenhum. Não é assim na casa do Senhor, não pode ser assim. Jesus não era seletivo. Amém? Amém. Jesus, ele queria transformar a vida das pessoas. Pastor, mas como eu faço isso? Você pode fazer isso todos os dias, falando uma palavra ou um versículo para um morador de rua, para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que ela está carente da palavra de Deus. Tantas pessoas aí fora estão carentes pela palavra de Deus. Tantas pessoas. E nós podemos fazer a diferença. Em vez de julgar, Jesus amava. Em vez de rejeitar, Jesus acolhia. A gente tem muito que aprender com Jesus. A gente tem muito que aprender. Terceiro passo. Os passos de Jesus são de obediência ao Pai. João 6,38. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. A palavra diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus veio para a terra, ele veio para fazer a vontade de Deus, não a dele. Se ele fizesse a vontade dele, sabe o que ele ia fazer? Quando o diabo ofereceu para ele pão, ele tinha aceitado. Quando o diabo ofereceu para ele o poder de ser o dono de toda a terra, como se ele já não fosse, ele tinha aceitado. Mas não, ele deixa bem claro aqui nesse versículo que ele veio para fazer a vontade de Deus. Nós viemos para fazer a vontade de quem? Nós viemos para fazer a vontade de Deus, igreja. Qual é a vontade de Deus hoje para as nossas vidas? Para o nosso ministério? Para a nossa vida como sacerdote da nossa casa? A mulher sacerdotisa do seu lar? Precisamos pensar nisso. Nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a nossa? Assim como
como o Senhor enviou Jesus, Ele nos chamou para seguir os passos de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer: seguir os passos de Jesus. Ah, eu sou cristão. Uma palavra tão bonita, tão evidente nos dias de hoje. Mas cristão significa mini-cristos, imitadores de Cristo. Nós temos imitado a Cristo. São muitas perguntas, né? Você pode falar assim, pastor, mas são muitas perguntas. Realmente são muitas perguntas. Porque quando nós colocamos perguntas e deixamos no ar para que nós, quando Deus pede para colocar e fica no ar, é para que nós venhamos a refletir. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito na minha caminhada? O que eu tenho, sabe? Tem mais, Deus. Eu estou fazendo pouco, eu preciso fazer mais. Aonde eu preciso fazer, Deus? Jesus não vivia para agradar a si mesmo. Hoje em dia nós vemos uma igreja que elas querem agradar a si mesmo. A minha igreja é maior, a minha tem mais membro, a minha tem o melhor dizimista, a minha é a igreja, o meu carro é o melhor, eu sou o pastor que a minha mensagem tem um impacto no inferno, daí o outro pastorzinho não tem, a igrejinha não tem, aquela outra igreja também é grande, mas ela não tem, é uma disputa. Nós não viemos para agradar a nós mesmos. Nós viemos para agradar a Deus. Pastor, Deus, a minha mensagem tem sido, Senhor, segundo a Tua vontade? O meu louvor tem sido segundo a Tua vontade? Eu tenho Te adorado em espírito e em verdade, Deus? Ou eu tenho vindo até o altar para fazer algo mecânico? Eu tenho pregado uma palavra que, sabe, não alcança o coração das pessoas? Eu tenho me preocupado com as almas que estão dentro da igreja? Porque não é só entrar na igreja, entrar e sair, porque não é rodoviária. Rodoviária que tem um fluxo rotativo, que as pessoas entram e saem, ninguém sabe quem entrou e saiu. A igreja não. Quem que está na igreja, quem que frequenta a igreja, está precisando de ajuda. Só que as igrejas hoje elas estão preocupadas em encher, em lotar, em alugar prédios enormes, em comprar prédios enormes, mas está cuidando de todo mundo? Ou estão com igrejas cheias de pessoas doentes? Não adianta nada termos grandes templos, igrejas lotadas, fazendo 3, 4 cultos por dia, porque não concorda em um horário só, se nós não cuidarmos das almas, se nós não cuidarmos das vidas. A prioridade de Jesus era cumprir a vontade do Pai, mesmo quando doía. Às vezes vai doer, igreja. A palavra vai doer, o louvor vai doer. Vai bater de frente com a gente, vai confrontar. Mas eu amo quando a palavra me confronta. Quando a palavra me confronta. Eu amo. Porque quando a palavra me confronta, é porque Deus está querendo fazer alinhamento comigo. Está querendo me colocar no eixo. E colocar no eixo dói. Fazer alinhamento dói. Eu costumo dizer que algumas vezes o Senhor nos coloca na morsa. Todo mundo sabe o que é morsa, né? Ele coloca na morsa e vai apertando. Ele vai apertando. E toda vez que ele pega e dá uma volta naquela alavanca, nós choramos de dor. Mas isso é para consertar a gente. Você não consegue fazer um pedaço de ferro, uma chapa de ferro, chegar no lugar, se não for prensando ela. Não chega no lugar.
Então nós precisamos fazer a vontade de Deus, mesmo que ela seja dolorosa, que ela venha doer. Nem sempre o caminho de Jesus é o mais fácil, mas é o mais certo. Não é fácil. Tem domingo que a gente não quer vir, tem quarta que a gente não quer vir, tem dia que a gente não quer levantar da cama. A gente fala assim, puxa vida, hoje eu queria ficar em casa dormindo o dia inteiro. Porque não é o mais fácil, mas é o correto, é o certo. É a mesma coisa quando você fala assim, eu não aguento mais esse emprego, eu quero sair desse emprego. E você vai sair, não vai trabalhar em lugar nenhum mais? Se você sair do emprego, você vai ter que trabalhar em outro lugar, a não ser que você seja milionário. E vida com Deus é a mesma coisa. Se você não caminhar com Deus, a sua vida vai arruinar. Então, bom ou ruim, caminhe com Deus. Porque caminhando com Deus, uma coisa é certa: em algum momento, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Deus vai mudar a nossa história. Porque tudo tem um fim. Até o povo que era rebelde, eles que eram para caminhar 15 dias no deserto, 40 dias no deserto, eles caminharam 40 anos, mas não deixaram de conhecer a terra prometida. A não ser a família de Corá, né, que foi muito rebelde, a terra se abriu e engoliu toda a família. Mas a maioria desfrutou. E nós? Será que nós temos crido que a nossa vitória vai chegar? Nós temos que crer, igreja. Porque senão nós estamos vindo aqui à toa. Nós estamos vindo aqui só para falar assim, puxa vida, eu não quero ficar em casa assistindo Fantástico, assistindo no SBT, assistindo Record. Eu não quero. Então, que nós possamos, igreja, fazer a vontade de Deus, mesmo sendo doloroso. Quarto e último. Quarto e último. Seguir os passos de Jesus exige renúncia. Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Já vou terminar para a gente ir para a Santa Ceia. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não existe cristianismo sem cruz, igreja. Ah, pastor, mas a minha está pesada. Peça ajuda para Deus, porque Deus enviou o Sirineu lá para ajudar Jesus. Você acha que a de Jesus não estava pesada? Não era dele? Além de não ser dele, ainda estava cheio dos nossos pecados, cuidado dela. Então peça ajuda para Deus. Senhor, a cruz está pesada, mas eu quero caminhar nos seus passos, eu quero continuar na tua presença. Eu não posso desistir agora, eu não posso parar agora. Eu não posso abortar os planos de Deus na minha vida. Porque quando nós queremos desfazer da nossa cruz, nós estamos abandonando a Deus. Seguir Jesus envolve abrir mão do ego, do orgulho e do pecado. Muitas vezes o nosso ego está muito inchado, muito pavãozão, né? O peitão estufado. Nós precisamos diminuir o orgulho. Aonde eu tenho errado, Senhor? Porque aonde eu estou errando, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor.
Eu quero a minha vida transformada. Porque isso daí simplesmente é um pecado. Quando nós temos o nosso ego, sabe, cheio, o nosso orgulho além do normal, apesar que o orgulho não é normal. A renúncia de hoje produz a glória de amanhã. Aleluia. Eu estou renunciando a partir de hoje o meu orgulho, o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos, a minha carne. Lá na frente, a glória do Senhor vai estar sobre a sua vida. Amém. Aleluia. A recompensa vai vir porque você está renunciando. A recompensa da renúncia é cura, é transformação. Quando nós renunciamos algo, é porque aquilo não está fazendo bem para nós. Ninguém renuncia aquilo que é bom. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. O que precisa ser deixado para que eu possa, ou melhor, para que eu ande mais parecido com Jesus? É uma pergunta que eu deixo para você nessa noite. O que precisa ser deixado para trás para que eu ande mais parecido com Jesus? Eu vou falar por mim, eu tenho muitas coisas para ser deixado para trás, para que eu ande mais parecido com Jesus do que comigo mesmo. Todos aqueles que têm o DNA de Cristo precisam colocar isso no coração, que eu tenho muita coisa para deixar para trás. E a gente pode fazer um autoexame. Hoje é dia de fazer um autoexame, né? A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Isso daí é você fazer um autoexame. Não é que ninguém vai examinar, ou melhor, que alguém vai examinar você. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está falando assim: ó, examine-se. Faça você mesmo. Olhe no seu interior. Busque aí na sua memória. Peça para o Espírito Santo trazer a sua memória. Se tem algo que precisa ser mudado, se tem algo que precisa ser, transformado. O que eu preciso renunciar para que eu esteja mais próximo de Jesus? E o Senhor, Ele vai fazer um milagre. Nós precisamos fazer essa pergunta. Para concluir, a pergunta em seus passos que faria Jesus precisa ecoar diariamente nos nossos corações. Não é só num dia de pregação, ou não é só quando você vê o livro lá numa livraria, ou pegar e ler esse livro, ou quem já leu lembrar do livro. Não é isso. É uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Seguir Jesus não é caminhar atrás dele apenas nos cultos, mas andar com ele, como ele andaria na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Não é para a gente andar atrás de Cristo, é para a gente andar com ele. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim: eu estou atrás de uma igreja aí para mim. O que é atrás de igreja, irmão? Você precisa estar junto com Cristo, caminhando com Cristo. Você tem apenas admirado Jesus ou realmente andado em seus passos? 1 João, não precisa pôr lá não, se vocês quiserem abrir aí, ou senão marca aí. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Se nós falamos que permanecemos nele, que estamos com ele, que somos dele, nós temos que fazer o que ele fez. Senão, nós estamos jogando pérolas aos porcos, como diz a palavra. Palavras ao vento.
Não está tendo efeito nada que nós falamos ou pensamos, se nós falamos e não vivemos aquilo que nós falamos. Para encerrar, hoje é dia de alinhar nossos caminhos ao caminho dele. Amém? Hoje, aproveite que é Santa Ceia. Aproveite que daqui a pouco você vai ser ministrado na Santa Ceia. Escolha alinhar os seus caminhos com o caminho do Senhor. Não existe outro caminho, igreja. Não existe outra forma. Não existe outro jeito. É com Cristo ou com Cristo. Amém? Amém. Você pode aplaudir esse Deus e colocar em pé em nome de Jesus?